Começou? Já. Acho que começou. Vem. Já começou. Eu só quero colocar aqui. Que zoeira. Calma. Vamos lá, gente. Calma que vai Vamos dar começando certo. a nossa live. Deixa eu ver aqui. E aí, Raquel? Tudo bem? E aí? Oi, gente. Liga. É saudade do povo. Bom ver vocês. Aqui para um lado, para o outro. Ó, tecnologia. Pronto. Oi, gente, a gente queria fazer com a vista pro mar, mas não tá dando, tá estourando a luz. Não vai dar para ver, não. A gente bem tava querendo passar vontade. Boa noite. Beijão pra vocês. Vamos aproveitar agora. A gente já vai começar. A gente vai ser aqui o grande finale aqui sobre autossabotagem. Vai ser muito bacana. Não vou atrapalhar essa semana. Não, mesmo porque foi estratégico a gente fazer de uma entrada só, porque aí o que acontece? Qualquer problema eu dou uns beliscos aqui por baixo, sabe? E aqui vai funcionar bem. E aí dá tudo certo, gente. Então vamos começar a chamar. Essa noite a gente vai seguir o cronograma aqui. Aqui tá tudo certinho, ó. Exatamente. Agora não tem pra onde a gente escapar, não. Então vamos aproveitar agora, ó. Pega aí o seu aviãozinho. Já começa a cutucar todo mundo. Vamos chamar todo mundo pra nossa Pra live de hoje. Bora. Vai chamando aí, gente. Vai fazendo sua listinha aí, que a gente já começa. A Tati já tá, você chamando a Tati. Eu tô chamando a Tati de novo? Tá. Ah. Pelo menos eu vi ela entrando. Eu acho que eu sempre chamo as mesmas pessoas. É? Que eu vou no aleatório. Acho que tá bom. Tá bom? É. Então tá, enviei. Já foi. E aí, gente, mandaram aí? Só ir no aviãozinho, hein? Pra mandar pra mais pessoas. Vai dando certo. Então vamos embora, olha só. Já pega um papel e uma caneta que hoje você vai sair daqui dando aula sobre autossabotagem. Carol organizou direitinho. Tá tudo aqui dividido em tópicos. Então não tem pra onde a gente fugir. Porque nós mulheres somos organizacionais, né, gente? Isso é um dos dons que Deus nos deu. A gente gosta de organizar, a gente gosta da coisa didática, pra coisa ficar bem clara. Então, como a gente tá aqui se completando, vamos começar, tá certo? Olha só. Só pra falar, inclusive assim, olha, seria muito interessante perguntas, tá? Na verdade, a gente ama quando tem a conexão assim com vocês. E se alguém, inclusive, quiser entrar aqui na live pra falar de alguma situação de autossabotagem, pra que a gente, né, esteja discutindo, também sintam-se à vontade, tá? Vai colocando aqui. Podem fazer as perguntas. Inclusive, se quiser compartilhar sua história também com a gente coloca aqui, você conta sua história, a gente dá o feedback, enfim. Vamos fazer algo bem dinâmico aqui, bem legal, para que seja o mais instrutivo possível para você, tá bom? Eu não sei se você ia começar com isso, assim, só para todo mundo... Deixa eu trazer isso pra tá. Pode trazer aí. Pode sentar e encostar. Tá. Gente, só para ficar bem claro, porque eu não sei se na outra live a gente deixou isso bem explicadinho. Mas assim, o que seria a autossabotagem? Não sei se vocês sabem o que é. Vocês entendem um pouco disso? Porque é bom a gente entender pra gente saber, inclusive, o que a gente está discutindo aqui, né? E a autossabotagem, ela tá muito ligada a toda interferência que eu mesmo estou fazendo no meu processo de crescimento, de multiplicação, toda interferência que eu mesmo estou gerando para o meu progresso, para o meu crescimento, para minha vida fluir. Resumindo, é você atrapalhando. É isso. Exatamente. É você atrapalhando o seu processo de crescimento. E assim, o mais importante, primeiro, de você saber sobre sabotagem, sobre autossabotagem, acho que esse nome fica bacana, é que assim, existe em todas as famílias. Todo mundo está exposto à sabotagem. Está todo mundo exposto. Existe. A grande questão é que muitas vezes a gente nem percebe. Existe em todas as famílias e com todas as pessoas. Então, todo mundo. Acho que na live anterior a gente ainda fez a pergunta, quem aí que se auto-sabota? Na verdade, quem acha que não se sabota... É porque não entendeu ainda. Tem algo errado. Tem algo errado contigo. Porque a sabotagem, ela faz parte, ela é um dos mecanismos, né, de defesa, inclusive, muitas das vezes de mecanismos de defesa do nosso cérebro. Gente, é impressionante assim.
Primeira coisa, a gente tem que começar a entender... Opa, tem alguém ligado. Uma coisa que é bom a gente entender é que a gente está vivendo um tempo muito louco. Tá? O mundo está muito doido. E tudo isso reflete numa crise de identidade muito grande. Todos nós estamos expostos à crise de identidade. E a gente vê o reflexo disso em toda parte. Legal. A gente até estava vendo uma palavra do pastor André Fernandes, não sei se você conhece. Muito boa a palavra dele. Direta, assim, limpa, muito legal. E ele estava fazendo um paralelo exatamente com a mudança de gerações, né? Falando que, como é que ele colocou? Falando que na geração pós-guerra, né? Ou seja, duas gerações atrás da nossa. A principal, Guerra, a principal causa de morte era guerra, fome e doenças, pragas. Doenças externas. Era o que acometia. Então, assim, o maior número de mortes estava sendo causado por isso, né? O que acontece é que hoje inverteu. Olha só que coisa maluca. Hoje, sabe o que é a maior causa de morte? Suicídio. Entre as maiores causas. Entre as maiores causas. Suicídio. Então, antes, você ia para a guerra e você morria em batalha. Hoje, a pessoa se mata. Ela própria tira a vida. Ela própria tira a vida. Uma outra situação é que antes as pessoas morriam de fome. Hoje, grande parte das mortes estão ligadas a doenças associadas à obesidade. Ou seja, excesso da comida. Excesso. E que na maioria das vezes vem pela... Na maioria das vezes não. Vem pelo emocional, né? Ou seja, emocional... vem pelo interno, pelo que está dentro. Exatamente. Então, o que a gente vê? É que antes você tinha uma causa-morte que eram fatores externos. Eles eram os maiores causadores da morte. Hoje são fatores internos. Hoje as pessoas morrem por depressão. Hoje as pessoas morrem por excesso de remédio. Ou seja, o mundo está do avesso. Nós estamos do avesso. E quando a gente enxergar o mais rápido... Os problemas estão internos e não externos, né? E quanto mais rápido a gente enxergar isso, entender o mecanismo das coisas, a gente consegue encarar a vida de uma forma diferente. Vamos lá. Vamos partir do princípio, tá? Uma coisa que é importante você saber. A vida é um fluxo, tá? A vida flui. Então pensa você num leito de um rio. Você vai ver aquela água corrente, a água não volta, ela vai fluir, ela tem um caminho, ela tem um percurso a fazer. A vida é assim, ela vai passando. A grande questão é que nós, por muitas vezes, nós começamos a interferir no fluxo desse rio. E aí que entram os boicotes. Entendeu? A gente começa a boicotar. O que é boicotar? É você interferir no fluxo. Então, a vida que foi feita para crescer e para multiplicar, ela deixa de crescer e deixa de multiplicar. Ela começa a estagnar. Ela começa a querer a andar no fluxo contrário. E tudo isso é óbvio que vai causar o quê? Dor, doença, problema, depressão. Ou seja, os sinais da incoerência, elas vão estar por toda parte. E isso nos incomoda. Tudo que é incoerente nos incomoda. O grande problema é que a incoerência no outro é mais fácil de ser percebida. Eu percebo com mais facilidade a incoerência na vida do outro e não consigo enxergar a grande incoerência que a minha vida está metida. Isso é muito associado, porque pelo que a gente fala, de que o cérebro ele evita a dor, ele evita o desconforto, ele quer estar no máximo assim na zona de conforto, no que dá prazer para ele. Então, o meu próprio cérebro vai tentar não ver aquilo que me dói, aquilo que está me impedindo de crescer, aquilo que está realmente me incomodando. Então, é justamente por isso que você ver aquilo que você está sendo incoerente ou você enxergar aquilo que está te paralisando é tão difícil. É muito complicado. É muito difícil, por quê? Porque eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso encarar alguma dor, eu preciso encarar algo vivido, eu preciso encarar algo ouvido, entendeu? Eu preciso encarar a minha história. Deixa eu até responder aqui, amor. A Raquel Cardoso colocou aqui, estou com uma demanda de alunos com depressão e ansiedade. Gente, é muito louco isso. O número de pessoas com depressão e ansiedade está cada vez aumentando. Aí sabe como que elas tratam isso? Com remédio. Começa a tomar mais remédio. Tira o efeito, mas não trabalham a causa. Né? Eles querem tratar o efeito e não querem fugir da causa. Aqui eu entendo o seguinte, o que é a depressão? A depressão é o excesso de passado na cabeça do sujeito. E a ansiedade é o excesso de futuro na cabeça dele. Ou seja, são pessoas que de uma forma ou de outra fogem do presente. E por que elas fogem do presente? É porque o presente é muito incômodo. Tá muito ruim, né?
São conflitos que a gente vai carregando, a gente vai arrastando uma vida. E chega num ponto que não tem mais para onde ir. Aí sabe o que você faz? Aí você escolhe, ou você vai fugir para frente ou você vai fugir para trás. E essa fuga vai vir a marca da depressão e da ansiedade. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos resgatar o presente. Eu tenho que tornar novamente o presente desafiador, o presente um lugar de crescimento, o presente um lugar de conforto. Entendeu? O presente precisa ficar mais confortável. Ah, como que o presente fica mais confortável? Quando eu fico mais confortável com quem eu sou. Quando os meus problemas, as minhas dores, elas são encaradas e eu começo a resolver cada uma delas. É muito interessante porque a princípio você sai da zona de conforto para resolver, mas quando você resolve, finalmente você encontra a vida para o qual você foi feito. O fluxo. Então é por isso que a gente está, inclusive, abordando sobre autossabotagem aqui hoje. Porque você precisa parar de se sabotar. Justamente para que finalmente você tenha a vida que você quer, mas que você está se impedindo de ter. Você está atrapalhando o processo. Agora, é muito interessante que a Raquel colocou aí, mas eu queria só fazer uma pontuação, porque eu não sei se ela está falando de alunos, por exemplo, crianças. E seria muito interessante, Raquel, porque assim, se for criança, os filhos são reflexos dos pais. Opa, isso é pesado. Então, assim, honestamente, legal. Vale muito ter um trabalho com os pais, com as famílias. Que era impressionante. Valeria muito a escola trabalhar, chamar esses pais. Ah, que é professor de crianças, é? Pelo jeito, ela acabou de colocar adolescente também. Então, crianças e adolescentes são muito reflexos dos pais. Problemas em casa não resolvidos. Então, eu honestamente acho que seria interessante, às vezes, fazer um trabalho com os pais, entendeu? E, às vezes, por exemplo, você pode indicar para os pais fazerem um tag, ou para os pais irem atrás de material para autoconhecimento, você entendeu? Os pais precisam se resolver para os filhos se resolverem. É muito legal isso, olha só. A Carol tá falando, a gente tá viajando. E a gente começa a ficar reparando, né? É engraçado que à medida que você vai enxergando as coisas, você começa a enxergar melhor as situações ao seu redor. E a gente fica vendo a reação das crianças. E, gente, filho é batata. Filhos refletem os pais. A grande questão é que o casamento, a casa tá uma porcaria. Só que quando alguém chega uma visita, aí eles passam uma argamassa bacana, entendeu? Para poder parecer que tá tudo muito bem. Mas na verdade existe um conflito enorme ali dentro. Ou então, Raquel, inclusive você como professora, presta atenção, porque muitas das vezes os pais vão te falar uma coisa, mas o que é feito dentro de casa é outra, viu? É totalmente diferente. Na verdade, olha só, nós todos, a gente precisa acreditar muito mais nos frutos, naquilo que a gente vê, naquilo que são ações, do que naquilo que as pessoas falam. Mesmo porque muitas das vezes não é por maldade, mas é porque as pessoas não enxergam quem elas são. Entendeu? Então, assim, você como professora, é muito interessante você saber sobre questão familiar, sobre autoconhecimento, sobre olhar para dentro, sobre realmente a vida plena, justamente para que você possa, então, ajudar os seus alunos. Filhos refletem os pais. Sempre. Sabe aquela onda de que, meu filho tá dando muito trabalho, isso aqui. Olha pro casamento. Olha como é que tá funcionando em casa. Olha sobre papéis. Tá certo? Exatamente. Olha só, depressão está muito ligada a fator materno e ansiedade a fator paterno. Entendeu? Então, assim, tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa de desequilíbrio. Tem algo incoerente aí. Depressão e ansiedade é sinal de incoerência. Porque a coerência é a gente viver hoje, a gente plantar hoje, a gente projetar. A palavra de Deus fala que nós fazemos planos, mas o realizar vem dele. Então, assim, o planejar é do homem. O realizar é de Deus. Agora, quando é que eu sei disso? Quando eu conheço a quem eu sirvo. É por isso que no TAG a gente fica batendo muito sobre a consciência integral. Você precisa saber que você é corpo, alma e espírito. Entendeu? O teu corpo, ele tá à tua conquista. Só que a tua conquista, ela é perecível. Ela passa. Você vive buscando mais conquistas, porque ela tem prazo de validade. A tua alma tá ao governo. Eu gosto de falar que é como um cetro. Já viu um cetro de um rei? Parece que a autoridade... Já viu todo filme assim que você tem um rei, ele está sempre carregando um cetro. Cetro é um sinal de autoridade, né? Muitos reis levantam o cetro, o súdito ele pode aproximar, ele abaixa o cetro, o súdito tem que sair, enfim, é sinal de autoridade. E esse cetro está na nossa alma. Agora, toda a nossa direção, todo o nosso legado, toda a nossa eternidade, ela está no espírito. É onde está a nossa direção, é a palavra.
É o Espírito Santo que fala no nosso coração, entendeu? É aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Esse legado é uma coroa real, é uma coroa que ela é transmitida de pai para filho, entendeu? Existe uma hereditariedade nisso. Então a gente precisa entender dessa forma. E é justamente por isso que a gente precisa, então, tá conhecendo, tá tomando tanta consciência da nossa alma, sabe? É onde a gente bate muito, né? É o que você tá falando, a questão de que é onde vai governar. Na Bíblia diz que aquilo que eu digo pra mim mesmo, na minha alma, que eu sou, é exatamente o que vai acontecer na minha vida. Eu me vejo, é como eu me vejo, é como eu sou. Acaba que é como realmente vai funcionar a minha vida. Então, o que tá dentro de mim vai gerar o meu mundo externo. Uhum. Então, resumindo, eu preciso de me conhecer, eu preciso de olhar para dentro, eu preciso de entender justamente para parar de me sabotar. Legal, você precisa entender que você foi moldado ao longo da sua vida. Exatamente. Principalmente nos 7 primeiros anos da sua vida. É onde foi moldado a sua forma de pensar, de sentir e de agir. Nós somos formatados. E quando a gente já está falando de sabotagem aqui, é porque nessa formatação nós aprendemos a sabotar. Nós aprendemos, sabe, a fugir, os medos foram implantados e a gente carrega isso, só que a gente não percebe. Então que assim, é o que eu ia falar. Muitas das vezes, gente, às vezes você fala assim, nossa, não, mas na paternidade, na maternidade, tá tudo excelente, tá maravilhoso. Não tem sabotagem, não. Tá, pode até ser que às vezes em uma área X não tenha, mas em outra área, por exemplo, se você for olhar na sua área profissional, tá tudo parado, tá tudo paralisado. Ou seja, em qual área da sua vida você está interferindo? Em qual área da sua vida está paralisado? Inclusive, se puder, coloca aí pra gente. Né? Coloca aí pra gente, só pra gente dar pra gente interagir aí. Qual área da sua vida que você acha que tá mais parada, que não tá progredindo, que realmente de alguma forma você tá interferindo? Porque é o que a gente inclusive vai falar, que a primeira coisa para você parar de se sabotar é você enxergar onde você está se sabotando. Todas, trabalho, a Lígia tá falando aqui que é todas. Lígia, não se desespere, mesmo porque a questão de olhar para dentro é algo que é uma jornada, é uma caminhada. Então devagar você vai enxergando, você vai mudando, vai enxergando mais um pouco, vai mudando. Agora deixa eu entender um pouquinho o que seria uma sabotagem profissional. Significa que você não está produzindo o que você acha que você poderia produzir? Ou você acha que você não está ganhando o quanto você merecia ganhar? O que você enxerga como sabotagem profissional? Tá? Porque existe uma grande diferença. Tem gente que fica, não, eu estou me sabotando porque ou eu não saio desse emprego e vou procurar algo melhor, porque lá eles não me valorizam, porque lá eu deveria ganhar mais e não ganho. O que te impede? Entendeu? O que te impede de poder voar? No entanto que esse é o segundo passo para você sair da sabotagem. Uhum. Que é então se você vê em qual área, o que você está se sabotando. E aí depois você vai entender por quê. Por que eu estou me sabotando. Uhum. E quais são os sinais associados a essa sabotagem. Eu preciso de reconhecer. Eu particularmente, gente, eu gosto bastante de anotar. Acho que eu já compartilhei aqui bastante com vocês sobre isso. E tem vezes que eu deixo o meu inconsciente saindo, assim. Então eu vou escrevendo tudo que eu acho. Vocês vão ficar impressionados com tanta coisa que vai saindo, tanta coisa que você vai vendo, enquanto você vai ali deixando as coisas saírem, entendeu? Quero outro concurso, saboto não estudando. Parecida, muitas vezes não é o concurso que está te faltando, não. Está faltando é você desvencilhar disso. Tem coisas muito maiores para você. Entende? Assim, a nossa forma de pensar, ela limita o nosso crescimento. Concurso é estabilidade. Então, para você, eu já sei que você é uma pessoa que gosta, que você precisa de estabilidade, né? Você precisa de estabilidade para se sentir bem. Mas e se eu te falar que você não foi feita para estabilidade? E se eu te falar que a estabilidade, ela te atrapalha a crescer? Entendeu? Nós somos feitos para poder estar avançando. Então, muitas vezes, não é estabilidade. O que está te faltando não é estudar mais para um concurso novo. É descobrir que você não foi feito para estabilidade. Que você precisa avançar, precisa encarar, precisa ser mais ousada. Você é feito de ousadia. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente está tirando para o lugar errado. Mas é muito interessante. Tem muitas vezes que a gente...
por exemplo, inclusive relacionado a essa questão de estudo, Hum. isso aconteceu muito comigo já, Aparecida, por exemplo. E eu fui ver que estava muito associado, que inclusive eu vou falar para vocês aqui os pensamentos mais corriqueiros que nos levam a sabotar. Aí eu já tô Não, né? mas é isso Não? aí, Tá tá no certo. caminho? Por enquanto você ainda não vai levar beliscão, não. Mesmo porque aqui, gente, quem viu nossos stories, quem manda são as ticas. Aqui é brincadeira. Então, eu tô no comando disso aqui. Pelo menos por enquanto. Mas enfim, eu vi que tinha muito no meu pensamento assim, a questão de que eu não consigo. Tinha rótulos que eu ouvi uma vida inteira de que eu não podia, de que eu tinha que estar ali. Enfim, são vários, que inclusive a gente vai falar esses pensamentos agora pra vocês. E aí, você pode então, devido a essas coisas, esses pensamentos, estar se sabotando de prosseguir, de chegar ao seu resultado, entendeu? Então pode estar muito associado a isso também. E vamos supor, com relação à questão de estudos, é muito comum essa questão de sabotagem. Eu estou me impedindo de chegar ao resultado, eu até quero, conscientemente, mas há algo no meu inconsciente que me impede a chegar àquele resultado. Muitas vezes é merecimento, é achar que não merece mais. Então vamos lá, o primeiro beliscão. Vai. As vozes, vai anotando aí, gente. As principais vozes que vêm no nosso consciente, que saem do inconsciente e vão para o consciente, que nos impedem, que podem nos paralisar e então nos levar a sabotar. Quem quiser anotar aí, ó, quiser ir colocando aí nos comentários, a primeira delas é: eu não quero, tá? Não quero. É a primeira voz, isso é na mente, tá? E que inclusive você precisa passar a tentar detectar. Uhum. A segunda voz é: eu não consigo. Não consigo. A terceira voz é: eu não posso ou eu não me permito. Não tenho permissão. A quarta voz é: eu não mereço. Alguém aí se identificando? E a quinta voz é: eu não tenho coragem. Não tenho coragem. 5 vozes. Então são as 5 principais vozes que podem estar surgindo aí e que podem estar direcionando o seu cérebro, ou seja, direcionando a sua alma, e então você vive uma vida de não querer, de não poder, de não ter coragem, seja o que for. O que está na minha alma é o que vai me governar. É aquilo que eu sou. A Aline é muito rápida lá. A Aline é fantástica. Eu não quero, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu não tenho coragem. Fato. Exatamente. Então, e aqui a gente fala pra caramba da questão de que a gente precisa identificar as vozes internas. Então, por favor, pare de ser teimoso e comece a identificar as vozes internas e comece a rebater essas vozes internas. Sabe, seja ativo no seu processo de cura, seja ativo para você ter a vida abundante que na verdade você quer realmente, mas você está se sabotando e acaba que você não está tendo. Não, e essas 5 vozes é muito bacana você compreender isso. Porque olha lá, a primeira é: eu não quero. Então no fundo você fala uma coisa, mas no teu coração, lá dentro, no fundo você não quer. Você não quer mexer nisso. Você não quer se responsabilizar por isso, sabe? Você não quer mexer em situações que, sabe, não são confortáveis para você. Eu não quero, na verdade eu não quero encarar. Lembra lá que principalmente o cérebro ele vai nos levar ao conforto, a não sentir dor a todo momento? Então, nessa situação, se muitas das vezes está vindo para você: eu não quero não, hoje não, nossa, que preguiça, não tô afim. Muitas das vezes está associado a alguma dor que você não está querendo encarar. Uhum. Entendeu? Há algo que você passou na vida, que você viveu, há coisas que você ouviu, há coisas que você coisas que foram ditas para você, né? E que então te levaram a não querer encarar aquela dor. Experiências vividas. Exatamente. Tá tudo gravado, gente. Tá tudo aí. E é engraçado o seguinte: a gente falou no tag passado um pouco sobre perfil de caráter. A gente não vai dar aula de perfil de caráter porque a gente vai precisar de muito tempo para poder explicar para vocês.
mas a nossa história ela é contada no nosso corpo. Então, assim, nós carregamos marcas, né, que contam a nossa história. Então, muitas vezes você está falando uma coisa, aí a pessoa está me falando, né, porque meu pai, eu estou olhando para ela e falei, gente, mas o corpo dela diz que o problema dela é com a mãe, o conflito dela está com a mãe. Mas ela conta que é com o pai. Por quê? Porque ela não quer encarar a dor, quer enfrentar a situação com a mãe. Então, para ela é melhor falar do pai. Porque com o pai, por mais que o relacionamento tenha sido difícil, é fácil de resolver. Agora, com a mãe, se for mexer, vai dar peteco. Então, ela vive culpando o pai por uma coisa que, na verdade, a raiz do problema é um relacionamento mal resolvido com a mãe. Então, isso é não querer. Então, muitas vezes eu não quero mexer nisso. Sabe um outro exemplo que eu tô lembrando aqui agora? É muito associado a mulheres viris, assim, a mulheres, né, a maioria das mulheres hoje em dia. Então, assim, muitas das mulheres, muitas de nós viram, por exemplo, as mães tendo dores com homens, ou seja o que for, você viu coisas ou ouviu coisas nas quais você não, você criou a ideia de que você não pode confiar em homem. Uhum. E aí você pode até entrar num casamento, mas o que o seu inconsciente está falando é: não confie em homem. Não confie nesse cara aqui. E o que a voz está dizendo? Eu não quero confiar em homem. A princípio, você fala com a boca que você quer ter um casamento bom, mas o que o seu inconsciente está soltando o tempo todo é que você não quer, eu não quero confiar em homem. Uhum. Como é que esse casamento vai poder ser bom? Sendo que uma das bases do casamento é a confiança. Fantástico. E essas vozes do não quero podem estar sabotando o seu relacionamento. Legal. E até aqui a Aline botou aqui, o profissional teria a ver com o pai? 100%. Lado profissional está ligado com o pai. Muito de merecimento e capacitação, sabe? Valor. Tem muita gente a ir para a vida, a vencer na vida. É porque a mãe, a figura materna, tô te interrompendo agora? Você ia falar alguma coisa? Não. É que a figura materna, ela tende mais a reter. Ela tende mais ao conforto. A segurar, Ela tende mais a dar o aconchego, a dar o amor. Então, numa casa na qual, por exemplo, a mãe comanda por completo e que o pai não entra em ação, tende a ser uma pessoa mais acostumada a estar ali. Tá entendendo? Ali, no ninho. Então, assim, não foi tão presente o amor da aventura, o amor de ir e encarar. Porque a presença do pai, o amor do pai, né, o fator paterno, é o que te impulsiona, é o que te leva, é o que te ensina a conquistar. Então, muitas vezes, olha só, coisa muito interessante. Tem muita gente que fica preso profissionalmente por simples fidelidade ao pai, sabia? É por não ter recebido esse amor da forma afetuosa, da presença ali, muitas vezes você tem uma fidelidade de não ser maior do que o seu pai. Então, se o seu pai não foi bem sucedido, você não se permite ser maior do que ele. Então, eu vou aí falar outra voz, que é o não posso. E o Diego já tá dando um exemplo fantástico aí. Na verdade, a gente colocou como terceiro, mas vamos pular aí só pra gente usar isso como exemplo, né? Porque muitas das vezes, quando surge essa voz de que eu não posso, ou eu não me permito seguir, eu não posso, tem algo que me prende, muitas das vezes está associado, por exemplo, à dor de alguém que você carrega. Então, por exemplo, isso tem muito entre irmãos também. Se você for comparado uma vida com o seu irmão, se o seu irmão está sendo menor que você, muitas das vezes você se segura ali, você não pode. Por quê? Porque senão, coitadinho do seu irmão, senão você vai deixar ele para trás. Ou então você tem muitas vezes que pais colocam filhos no papel de tutor dos irmãos. Sim. Né? Então você tem sua vida fica presa ali naquele papel de tutor. Então você não pode sobressair ao irmão, porque senão o irmão... Tá entendendo? Se eu me sobressaio muito, eu evidencio que o meu irmão é mais fraco do que eu. Então eu vou estar sempre puxando para baixo para que essa distinção não seja feita, para que isso não fique tão evidente. Entre gêmeos, isso é muito comum. Isso é pesado. Muito comum. Então, que gêmeos é muito difícil, né? A questão, inclusive, de ter a questão da identidade separada. Tá sempre tendo comparação, mas tudo isso vai marcando. Não necessariamente gêmeos, né? Isso é comum entre irmãos. Ou seja, papéis errados. Né? O eu não posso está muito ligado a papéis errados, papéis que você desempenha que não são seus.
O papel de filho é ser filho, não é ser pai e mãe de mãe e pai, entendeu? Então, outro exemplo que eu ia dar. A gente está trazendo exemplos aqui, gente, para ajudar vocês a realmente olharem para dentro e encontrar o caminho. Olha né? só que bacana. Um dos concursos que passei, minha mãe pediu desculpas às minhas amigas. Olha só que coisa pesada, não é? Esse entra muito no não mereço. Não né? mereço. A gente vai falar. Vai falar. Comparação é uma tragédia. Se você tem filho, não compare um com o outro, não compare ele com ninguém. Porque se você foi comparado, você está travado por conta disso. Porque você tem medo de sobressair. É muito interessante porque Deus não nos compara, né? Deus não fica falando assim, oi, meu filho, o meu servo Davi foi tão melhor, você tem que ser igual a ele. Não. A gente não vê em nenhum momento... Só tem Paulo fala o seguinte, ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, né? na verdade, nos apontando Cristo, para Cristo. Né? A nossa referência é Cristo. É. A nossa referência não é nenhum de nós, entendeu? Nossa referência é olhar para Cristo. Ele que é o nosso tutor. Amém, amém. Eu queria só dar mais um exemplo. Por exemplo, eu não posso, não me permito, para o pessoal entender. Vamos supor, você tem uma mãe uma mãe muito sofrida e que inclusive criou os filhos. Aqui no México, por exemplo, a gente está impressionado como que realmente assim os filhos são criados para viver pela mãe. E eu ia falar pelos pais, mas não é pelos pais, mãe. Não, é pela mãe. Tanto que aqui eu ainda brinquei no Stories que que é o casal Carolina. Vamos para a Carolina. Eles têm uma... É matriarca, né? É uma sociedade muito matriarca. E se não fosse as minhas... o que eu sei de sistêmica familiar, eu ia aproveitar isso aqui. Olha o perigo. O perigo. Mas enfim, então, por exemplo, se tem algo assim, uma situação, você não se permite seguir porque você foi inclusive criado para viver no papel de viver por aquela pessoa. Lembra do fluxo, gente, que eu falei para vocês? Que a vida é um fluxo? Então pensa que a vida é um fluxo. E o que move a vida é o amor. Amor é uma energia vital de pertencimento, tá certo? Amor, energia vital de pertencimento, ou seja, ninguém vive sem amor. Então nós buscamos esse amor. E o amor, assim como a vida, ela tem um fluxo. E qual que é o fluxo? O fluxo é quem é mais velho passa para quem é mais novo. Perfeito. Entendeu? A grande questão é que muitas vezes aquele que é mais velho não recebeu de quem tinha que receber. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a criar o mais novo para poder supri-lo naquilo que ele não recebeu. Então você cria um refluxo. Incoerência. Você mexe no fluxo. E refluxo é doença, né? É doença. Vai causar dor, vai ter dano, entendeu? Vai deixar marcas. Então assim, a gente tem que estar atento a nisso. Porque até botaram na caixinha de pergunta aqui o não merecimento. Também está ligado nisso. O não merecimento vem muito quando você aprende que você vale aquilo que você faz. Então você precisa fazer, não é fazer certo, é fazer o que o outro acha certo, tá? Não é fazer o certo não, é fazer o que o outro determinou como certo. Isso está muito ligado a fator materno, tá? Só para adiantar aqui um pouquinho para vocês. Então assim, se você foi muito repreendido pela tua mãe, se você na tua história, você foi muito repreendido, ou seja, todo o movimento, tudo aquilo que saía de você, você buscava uma aprovação, você olhava para saber se estava certo ou não, você começa a travar. Você começa a travar tudo. Isso aí dá muito problema gástrico. Ou seja, você começa a travar tudo. E nisso começa a trabalhar o seu senso de merecimento, ele fica do avesso. Porque você não merece porque você é. Você merece porque você faz. E faz o que está de acordo com a pessoa que está te julgando. Então você está sempre precisando de alguém para te julgar. Você está sempre precisando de alguém para poder te falar se está certo ou está errado. Você fica meio solto se não tem alguém para poder te direcionar nesse sentido. Entendeu? E o seu senso de merecimento, ele vai sendo literalmente distorcido. Distorcido. Na verdade, essa questão do eu não mereço está muito ligado a pessoas que foram criadas em situações nas quais o fazer era muito mais importante do que o ser. A humilhação sempre foi muito presente. Então a crítica, a repreensão, às vezes a humilhação
estiveram presentes. Então eu tive que fazer bastante para poder merecer um sorrisinho, para poder merecer um pouquinho do amor. E é sempre pouquinho, viu? Nunca é demais. Sempre a esmola. É sempre conta-gota. Exatamente. Então a tendência dessa pessoa é sempre achar que ela não merece. Essa pessoa precisa então ser ela a que vai falar para ela que eu tudo posso naquele que fortalece. Jesus morreu por mim naquela cruz. Olha o tamanho do amor. Eu mereço esse amor. É sem preço. É de graça. Ele não está trocando nada comigo. Eu mereço pura e simplesmente porque eu sou filha, porque eu sou filho do Pai. Entendeu? Então, assim, você precisa... Então, já que não mereceu na infância ou na adolescência, foi uma vida assim que foi programada a sua mente, agora você precisa reprogramar. Sabe o que a gente podia fazer, Amanda? Depois pegar cada uma dessas 5 vozes e colocar o versículo de resposta para elas. É do caramba. Podemos, vocês vão curtir. É verdade. A gente vai soltando aqui para vocês. Vamos soltar isso no Instagram, né? Como post. A gente pode fazer isso também. Vamos. É. Porque, gente, tudo o que era necessário ser feito para você, para que você tivesse uma vida abundante, já foi feito. Já foi feito. Se você não está tendo, é porque você não está vivendo a vida que você deveria estar vivendo. Tá? Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele falou assim, ó, tetelestai. Tetelestai em grego significa tá completo, a obra é completa. O que eu precisava liberar, o que eu precisava abençoar, eu estou abençoando aqui, agora, nesse exato momento. A obra da cruz, ela é completa, tá? Então, assim, o que está acontecendo na tua vida? É porque você está atrapalhando. E como que você atrapalha? Não sabendo viver como deve ser vivido, né? Então, a gente está falando das 5 vozes aqui, porque são as 5 vozes que estruturam todo o teu boicote, entendeu? E para cada voz dessa, Jesus tem uma palavra direta para ela. Sabe? Jesus tem uma saída para ela. Está na palavra, é o Espírito que direciona. É por isso que a gente tem que trabalhar a alma, mas a gente tem que beber da fonte. Entendeu? Agora, eu bebo da fonte, mas a minha alma tá em frangalhos. Não vai funcionar. É porque a alma desgovernada, ela inclusive me impede de ouvir a voz do Espírito Santo. Distorce tudo. Né? Então é justamente por isso, no entanto, que a gente vê facilmente, por exemplo, pessoas super bem resolvidas espiritualmente, líderes religiosos, mas que você vai ver a família é terrível. Tá destroçado. Ou você vai ver, tá afundado em obesidade, ou seja o que for. Cheio de doenças, cheio de dívida, tá tudo desorganizado. Isso, a vida financeira tá detonada, ou seja, então tem algo desgovernado na alma. E não é que o Espírito Santo não tá falando, mas é porque a alma cheia de doença tá impedindo de escutar e de entender. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para vocês aí? Eu só queria falar uma coisa. Vai lá. Que inclusive na questão do não posso, tem muito a ver também com reprovações. E que explica. Muitas das vezes, gente, inclusive para quem tem filhos, preste muita atenção nisso. Porque muitas das vezes as reprovações ou, como que eu posso dizer, as regras estabelecidas no sistema familiar, muitas das vezes elas não estão ligadas por aquilo que se fala, mas por aquilo que se vê, por aquilo que se sente, tá entendendo? Na verdade, a gente ainda fala bastante no TAG que os filhos aprendem com os olhos, e você, lá na infância, você aprendeu com os olhos também. Você aprendeu pelo que você viu. Padrões. Então, assim, é muito interessante. Inclusive, tem um exemplo, uma história que é contada, da questão, um exemplo de uma caneta que eles usam. Ou então, assim, vamos pegar esse copo aqui. E eu era criança, e eu um dia peguei o copo. E eu vi minha mãe falando pra mim assim, tá bom, meu filho, pode pegar o copo. Pode pegar, pode, tá certo, eu deixo. O que essa criança entendeu? Ela entendeu que ela não pode pegar o copo, que não tava tudo certo pegar o copo. Aí o que acontece da próxima vez? Ela vai e chega só muito perto do copo, nem pega mais. E ela chega perto e olha pra onde? Pra onde que ela olha? Ela chega perto e olha pra onde? Pra esses pais. E de novo ela vê a reação. Tá bom, meu filho, pode pegar,
pega o copo, tá tudo bem com a mamãe, tá tudo bem. Depois, o que vai acontecer? Essa criança, ela não vai chegar nem a quilômetros de distância desse copo. E a mesma reação, não, filho, pode pegar, tá certo, tá tudo bem, pode pegar o copo. No final das contas, essa criança que hoje é um adulto, que hoje é você, que hoje sou eu, essa criança, ela odeia copo. Aqui eu tô dando exemplo, tá, gente? Entendam o que eu tô contando aqui pra vocês. Ela odeia copo e ela nem sabe por que ela odeia copo. Tá entendendo o que a gente tá falando, inclusive, da sabotagem? Muitas das vezes você, inclusive, nem sabe por quê. Coisas que você viu, reprovações que foram geradas na sua infância, linguagens não verbais que foram estabelecidas na sua família. E você captou tudo. E que você captou tudo. Então, por exemplo, vezes que você foi para voar e que você viu, tá bom, pode voar, tudo bem, tá certo. Não sabe nem bater asa mais. No final das contas, você não quer saber de prosseguir a sua vida. Por quê? Porque foi contado para você através de linguagens não verbais de que se você voasse, ia dar muito ruim. Que você não pode. Foi falado para você que você não pode. Não, na verdade, muitas das vezes pode ter sido falado o contrário, mas não, foi eu tô falando assim, a mensagem, né? A mensagem que foi passada é você não pode. Não é o que se fala, é o que se vê. E aqui colocou aqui, ó, uma dificuldade é que os filhos veem muita coisa fora de casa. De fato, a gente tem um desafio enorme. Mas existe uma cerca que ela funciona desde que o mundo é mundo. Ela se chama não. O papel de criar cercas é do pai e da mãe. Então, o que nós temos que gerar aos nossos filhos? Nós precisamos colocar limites, tá? Muitas vezes, pessoas que são filhos de pais opressores tentam compensar. Compensação é sempre a porcaria, tá, gente? Mas tentam compensar nos seus filhos. Falar da seguinte forma, os meus filhos não vão passar por aquilo que eu passei. E acabam errando na mão. Porque de um lado eu fui muito oprimido, então do outro lado eu libero demais. Só que o liberar demais, na verdade, você está jogando o seu filho na cova dos leões. Você está jogando na boca do jacaré. Por quê? Porque filho, ele reflete pai e mãe. Filho precisa de limite. Então o que eu preciso fazer em casa? Aí que está o grande problema. O grande problema é que a gente não está sabendo o que fazer em casa. Chega em casa todo mundo, sabe o que as pessoas estão fazendo? Está cada um indo para o celular, está cada um indo para uma televisão. Está faltando o quê? Comunhão. Está faltando olho no olho. Está faltando conversa. Então assim, algo que a gente começou a fazer em casa. Chegou em casa, gente, vou terminar aqui, mãe. Chegou em casa, pega o seu celular e guarda. Por quê? Se o seu filho está pedindo muito celular para você, é porque ele está vendo você muito no celular. Então, ele, se é importante para o meu pai, também é importante para mim. Então, guarda o celular. Comece a resgatar a conversa, comece a resgatar a ler história, comece a resgatar, vamos assistir filme junto. Comece a resgatar a comunhão. Porque a principal arma do nosso inimigo é romper o quê? A comunhão. Então, nós precisamos aumentar a pressão. Olha só, filho é igual submarino. Tá? Um submarino, ele foi feito para poder alcançar grandes profundidades, mas existe um mecanismo para isso, porque ele tá atingindo grandes profundidades. O que acontece é que a pressão externa ela aumenta. Então sabe o que faz o submarino? Ele tem um dispositivo que ele vai lá e aumenta a pressão interna, porque se a pressão interna é grande, a pressão externa pode ser grande, mas ela encontra oposição, entendeu? Então é isso que nós precisamos gerar, pressão interna. E o que o Diego está falando aqui com criar pressão interna grande melhore as coisas na sua família. Primeiro, seja você um pai curado, seja você uma mãe curada, cure a sua identidade, saiba quem você é. Depois cure o seu casamento. Os filhos com um casamento feliz, eles estão felizes. Traga paz para sua casa. Os pais estejam trazendo direção, sejam firmes, mas nunca oprimindo, mas pelo contrário, conquistando a posição de liderança. As mães tragam aconchego para os filhos, não é prender dentro de casa, mas trazer aconchego,
É saber que fazem parte. Sabe? Ensinem, cuidem dos filhos e ensinem os filhos a se cuidar. Estejam cada um nos seus papéis. Os pais não se coloquem como os papéis principais como filhos, mas voltem-se de vez para a posição de marido, esposa, de agora pai e mãe. Segura isso. Ou seja, estejam nos papéis corretos. Você falou uma coisa forte aqui agora. E que é um ponto crucial que a gente está sempre falando com vocês. A gente está sempre falando o quê? De você restaurar a hierarquia. Gente, filhos refletem casamento. Filhos refletem casamento. A grande questão é que a gente não quer segurar essa bucha. A gente não quer assumir isso. A gente quer falar que nosso casamento está tudo ótimo. Não está ótimo. Existe uma hierarquia. Sabe que hierarquia? Hierarquia é o que vem antes tem influência sobre o que vem depois. Né? Qual que é o papel que vem antes do papel de pai e mãe? Num fluxo normal, é o papel de marido e mulher. Então, o papel de marido e mulher, o casamento, ele tem influência direta sobre o papel de pai e mãe. E vai ter um reflexo direto nos filhos. Nossos filhos precisam ser alimentados em casa. Naquilo que o meu filho não é alimentado em casa, ele vai buscar comida fora. Ele não vai passar fome. Porque isso é instinto de sobrevivência. Todos nós temos. Passar fome aqui ninguém vai. Por quê? Porque a gente vai se movimentar e procurar comida em algum lugar. Agora, com respeito ao pertencimento e ao valor, esse alimento precisa ser dado em casa. Se esse alimento não está sendo dado em casa, os nossos filhos vão procurar no entanto, o pertencimento e valor. Eu sei que tem realmente a preocupação, né, com os amigos, com o que é ensinado na escola. Mas mais do que ficar gastando tanto a sua energia com o que está fora, gaste sua energia com o que está dentro. Isso. E isso vale também para o casamento. Então, por exemplo, tem muita mulher que é muito preocupada, é noiada com traição, ou homem também, né? Com ciúme demais. Para de olhar para o externo e olha para o interno, sabe? Aumenta a pressão dentro. Então, mas sempre comece curando você. E depois cura os seus relacionamentos dentro de casa. Hoje em dia o mundo está inclusive tão bagunçado porque as famílias estão bagunçadas, porque as famílias estão destruídas. Então a gente precisa restaurar a ordem das famílias, justamente para que então a gente possa ter uma geração agora que progrida, que realmente voe alto. E sirva de referência para as outras. Exatamente. Entendeu? Uhum. Lá em casa, quem enxergou primeiro foi a Carol. Ela foi que percebeu primeiro, ela foi que correu atrás primeiro, ela foi que orou primeiro. Tudo começou nela. Nós estamos então, tá tudo perfeito? Não, tá longe de estar. Mas estamos crescendo. Na verdade é uma jornada, gente. A gente ela nunca termina. Para, né? A gente continua avançando. E sempre com essa mentalidade. Deu algum problema. Vai olhar para dentro. Vamos buscar de onde vem isso. Vamos começar a trabalhar a causa. E parar de querer ficar gastando dinheiro para alguém resolver o efeito. Entendeu? Inclusive, a gente joga para Deus isso. Muitos de nós esperamos que Deus resolva os nossos problemas. Muitos de nós queremos que Deus venha intervir nos efeitos dos nossos problemas. Sendo que a gente não faz a nossa parte, né? Exatamente. Deus, ele não é um resolvedor de problemas. Se a gente fala no tag, né? Deus não é um resolvedor de problemas. Ele vai restaurar histórias. Deus é um restaurador de histórias. O que Deus quer é restaurar a sua história, restaurar o seu valor, a sua identidade, para que assim a sua percepção seja mudada. E você, com a percepção mudada, transformada, você vai ser transformado e transformar todo mundo que está ao teu redor. Aí o externo muda. O negócio é que hoje em dia todo mundo quer mudar o externo e não quer mudar o interno. Por quê? Porque mudar internamente é mais difícil. Mudar internamente dói. Olhar para dentro dói. Legal que você olha só. O caso das sabotagens, que inclusive é o nosso assunto hoje que a gente fugiu, né? Mas tá falando aí de sabotagem, né? A gente tá falando dela. Estamos indo. Porque olha só, existem duas zonas. Existe uma zona de influência e existe uma zona de ação. Tá certo? Zona de ação é o que está dentro. Então, o único lugar que você tem autoridade para poder mudar, revirar, transformar é o que está aí dentro. O que está fora de você é tudo zona de influência. E ele é influenciado por aquilo que está dentro. Então, se fora está uma bagunça, é porque dentro está uma bagunça. É por isso que a gente está sempre falando assim, vamos sair para dentro. Por quê? Você olhando para dentro, você vai descobrir a raiz. Hoje a gente está colocando aqui para você 5 vozes que a sabotagem se constrói.
E essas 5 vozes, elas estão aonde? Elas estão dentro de você, elas refletem a tua experiência de vida, a sua história, situações que você passou, coisas que você ouviu e que você nem percebe, mas que afetam a sua vida até hoje. Tem muitas das vezes que você não percebe. É o caso da história do copo que eu contei. Muitas das vezes que você não vai saber por que você não gosta de copo. Tá entendendo o exemplo? Mas que veio uma programação da mente. Você tem a pergunta aqui. Essa questão é tão assim que aqui tem outra voz que a gente não falou, foi da questão do não consigo. E que o não consigo, por exemplo, está muito associado a rótulos que foram recebidos. E é a coisa mais doida, eu sou fiel Seu lerdo, sua aos rótulos, eu sou fiel a tudo ao que eu recebi. Sua desastrada. E isso, muitas das vezes, até mesmo se você tiver raiva, por exemplo, de coisas da sua infância, a sua tendência é ser fiel. E mais um motivo, inclusive, para você resolver o que tem de mágoa na sua infância. Porque quando eu tô presa na mágoa, quando eu tô preso na mágoa, a minha tendência é de estar ali, ó, grudadinho e então repetir, mesmo sem querer. Ou seja, me sabotar. Você vai sabotando a tua vida. vida. E repetir padrões. E se você tem filho, preste muita atenção. Porque se você sabota a tua vida, você está sabotando a geração seguinte. Então assim, eu quero poder ajudar o meu filho, então ajude você primeiro. É avião, sabe? Quando você vai no avião, aí eles vão lá fazer, aí vão falar das instruções, aí ele fala, máscaras cairão, você coloca em você primeiro, depois ajuda do lado. É a mesma situação. Então assim, você precisa se salvar primeiro. Isso não é egoísmo. É porque existe um fluxo. Para você ser mais eficaz para ajudar. Existe um fluxo. Inclusive. Você só vai conseguir ajudar o seu filho quando você se ajudar, quando você se resolver. Aí você consegue, então, servir de exemplo. Filhos aprendem com os olhos. Nessa questão do não consigo aí, é porque você citou só rótulos ruins. É muito interessante que aí tem rótulos, entra também muitos dos rótulos que são menos incômodos, Superproteção. Então, o caso, por exemplo, de superproteção, quando o filho ele é super protegido, se você foi super protegido, ou se você está super protegendo, isso gera no filho uma necessidade, uma dependência de sempre ter um outro ali fazendo por ele. Então, a superproteção, ela também gera essa voz do não consigo. Tá entendendo? Ou eu sou a princesinha do papai, eu sou um príncipezinho da mamãe. Não posso ser contrariado, todo mundo faz a minha vontade. Aí quando a gente encontra o contraditório, o que acontece? Eu não consigo. Por quê? Porque não foi te ensinado. Sempre fizeram por você. Você não sabe o que é oposição, né? Você não sabe, o que é correr você nunca atrás teve das oposição. coisas. Então é por isso que a gente, inclusive, agora, a gente precisa se atentar para essa geração que está vindo aí de filhos super protegidos. É muito interessante que eu já li isso em artigo de revista de economia, falando sobre o que vai gerar com a economia essa geração de filhos super protegidos, porque são pessoas que não sabem o que é perder, são pessoas que não sabem o que é correr atrás das coisas. E a gente tem que ter o maior cuidado por conta da compensação. A gente precisa encontrar um equilíbrio. O nosso problema é a falta, é o desequilíbrio. Vamos para a última voz aqui pra gente ir finalizando, vamos. Né, amor? Que é a não tenho coragem. Não sei se vocês estão lembrando lá que a Aline colocou para nós. E não ter coragem, gente, Beijo, Moreco! Só dando uma parada aí pra mandar beijo pra Alice, a nossa filha, gente. Tá assistindo? Beijo, Liz! Beijo! Saudade! Então, assim, o não ter coragem, muitas das vezes ele pode estar associado, por exemplo, a medo de errar. A medo do novo. Pessoas, por exemplo, tiveram uma criação altamente crítica, ou que acontecia quase que uma tragédia dentro da família, se errasse ou se fizesse algo de errado. Ou seja, essas pessoas tendem a ficar engessadas. Medo. E eu acabo não tendo coragem para seguir e conseguir passar por cima dessa zona de conforto, para então conquistar. Então, assim, por isso que a gente tem que chegar a um meio termo, né? Para que a gente não gere filhos nem para um lado nem para o outro.
E se você recebeu errado, corrija você agora. Agora você, como adulto, pode se dar aquilo que você não recebeu. Aquilo que você não recebeu. Exatamente. No entanto que, deixa eu só ver aqui, tem também a questão do medo de não ser aceito, tá, gente? Então, assim, se eu fizer isso daqui, se eu prosseguir, se eu conquistar isso daqui, se eu pular para a próxima etapa, será que eu vou ser aceito? Será que eu posso? Será que realmente vai dar certo, né? Será que vão continuar sorrindo para mim? Será que vão continuar me aceitando? Será que eu vou continuar sendo bem-vindo nesse lugar? A Liz está mandando muitos beijos de novo, muitos gente. Beijos pra você, mulher. Muitos beijos, Liz. Muitos Coisa beijos, filha. Do papai. Muitos. Vamos. Então, assim, enfim, agora o que eu tava falando é que, então, se foi recebido errado, agora eu posso me reprogramar, eu posso mudar e fazer diferente agora pra mim. Então, ou seja, tem como você sair do ciclo da autossabotagem hoje. Tem como você mudar a sua história hoje. Só que a primeira coisa é que, então, eu preciso ver. Então, por exemplo, anotem com carinho essas vozes que podem estar surgindo na sua cabeça e preste atenção nelas. E preste atenção quando é que elas aparecem. Preste atenção. Existe um exatamente. padrão. Existe um padrão. Preste atenção nos gatilhos que surgem. Preste atenção no que surge ali, sabe? Geralmente o que acontece quando elas aparecem. Por quê? Então você precisa identificar o que vem na sua mente e você precisa identificar o padrão que surge. E então você precisa decidir sair desse ciclo de sabotagem, entendeu? Mas aí eu vou te falar uma coisa, porque decidir, a gente pensa que é fácil. Não é fácil. A decisão, ela é uma decisão diária, você precisa estar ali vivendo aquilo. Perfeito. Reforçando diariamente aquilo. Você tem que rebater uma voz interna dessa de imediato, entendeu? Para que ela perca força dentro de você. No entanto que é outra dica da questão da autossabotagem. Eu preciso, então, me posicionar com constância. Uhum. Tem muita gente que, por exemplo, faz o curso do TAG ou faz qualquer outro curso e depois daquele curso ali, não adianta nada, infelizmente. Por quê? Porque a gente reprogramar mente, a gente mudar a nossa alma para levá-la a governar para uma vida de abundância, eu preciso de passar por uma jornada. Não foi programado a sua mente da forma como está hoje por tanto tempo? Então agora eu preciso reprogramar, só que isso não vai ser, da mesma forma que foi programado por tanto tempo, agora eu preciso reprogramar por tanto tempo também para minha mente finalmente mudar. Entendeu? Então assim, por isso que a gente precisa de pessoas que não negociem território conquistado. Não retroceda, gente. É por isso que na Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem. É por isso que na Bíblia diz que o Senhor ele se agrada com os que não retrocedem. Por quê? Porque se eu retrocedo, eu não experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Se eu retrocedo, eu vou parar no meio do caminho. Eu vou atrapalhar. Exatamente. E a promessa, ela pode ser uma possibilidade na sua vida. Que não seja mais possibilidade as promessas de Deus para você. Que não seja mais possibilidade os sonhos que estão aí no seu coração desde a infância, desde a adolescência e que você pode viver hoje. Mas você precisa finalmente entender que você precisa ser constante e que você precisa ser ativo no seu processo de cura. Entendeu? E que então eu preciso entender quais são as vozes que me fazem sabotar, que me levam à sabotagem, e então eu preciso rebatê-las todos os dias. Uma a uma. Então, por exemplo, se na sua voz, se na sua mente está aparecendo a voz de que você não pode, você precisa rebater essa voz todo dia dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. E é legal essa, porque esse versículo é um versículo muito lindo. Eu falo que é um versículo de tatuagem. As pessoas gostam de tatuar isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas depois vai lá ler o versículo. O que fala antes? Fala de provação, fala de escassez,
Fala de momento duro. Ou seja, porque foi um processo, uma jornada. Ele está falando o seguinte. Foi feito um enraizamento ali com Paulo, porque foi Paulo que escreveu, né? Foi Paulo. Então ele primeiro passou pelas provações, primeiro foi ressignificado as coisas dentro dele, primeiro foi reprogramado a mente dele para que enfim ele pudesse ser aquele que diz: ei, eu tudo posso naquele que me fortalece, e você também tudo pode naquele que te fortalece. Porque no movimento de crescimento, gente, e a gente já está finalizando aqui, no teu crescimento você vai precisar atravessar a dor. Não tem como você fazer, não tem atalho. Para a dor não tem atalho. Você precisa atravessar a dor. A grande questão é como você atravessa. Quando você atravessa a sua dor na presença de Deus, com aquele que tudo deu na tua mão, que conquistou por você, aquela dor ela tem um propósito de te fortalecer, de te forjar, de mudar, de te transformar. De te fazer mais forte. De te fazer mais forte. De te fazer parte do povo inabalável que Deus está levantando. Exatamente. E isso está na Bíblia. Ele está levantando um povo inabalável. Agora, quando Mas são aqueles que se permitem ser fortalecidos. Agora, quando você quer atravessar essa dor sem o propósito em Cristo, essa dor ela vai te derrubar. Ela te derruba, ela vai acabar contigo. Te leva para o buraco. Exatamente. Te leva a mágoa. Ela vai gerar mais dor em você. Te leva a revolta, né? É por isso que assim, em Deus tudo tem propósito. Você pode tudo. E quando fala você pode tudo, significa tá doendo, é na dor ou é na mudança. Tudo eu posso. Por quê? Porque existe propósito. Eu confio nele. Eu confio nos processos dele na minha vida. Eu sei que a dificuldade que é colocada em mim, a dificuldade que é me apresentada é uma dificuldade para me fortalecer. Ela está sendo apresentada porque eu preciso transformar aquilo ali. Eu preciso mudar aquela realidade. Eu preciso trazer uma resposta clara. Eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Exato. Porque senão você vai viver na sabotagem. E sabotar é você literalmente abrir mão da vida. Você abrir mão da vida que lhe foi proposta. E essa vida abrir mão do que Deus diz a seu respeito. Abrir mão de uma vida abundante que foi proposta para você. Então assim, não fique aceitando qualquer coisa. Não fique aceitando qualquer vida. Não atrapalhe mais. Não fique aceitando qualquer amor. Entendeu? Existe algo verdadeiro que está em você. E que você é matéria-prima para que isso seja verdade em você. Entendeu? Então pare de atrapalhar. A perceber o boicote, traga uma resposta rápida, sabe? O boicote ele se apresenta de várias formas. Ele se apresenta na procrastinação, ele se apresenta no teu vitimismo, ele se apresenta na sua doença de estimação. Quando eu falo doença de estimação, não é porque você gosta não, mas é porque você precisa dela. Isso é duro de ouvir, mas muitas das doenças, quer dizer, todas as doenças que nós carregamos, elas refletem algo interno. Elas têm uma brecha emocional, né? A doença tem uma origem emocional, tá na alma. É o que a gente chama de psicossomática. Então, assim, é o teu corpo gritando, te apontando que tem alguma coisa errada, que você precisa resolver. Então, enquanto você foge dessas dores, elas vão aumentando em você. A partir do momento que você encara elas, você começa a derrubar uma a uma. Por quê? Porque o Espírito Santo vem e começa a transformar a tua história através da matéria-prima que você tem. É essa matéria-prima que te faz único. Você é único entre todos os homens, todas as mulheres desse mundo. A sua história é única e ela faz expressar a graça de Deus de uma forma única também. Entendeu? Então, assim, a multiforme graça de Deus, ela é representada pela minha história e pela sua história. Mas não é simplesmente a nossa história, é a nossa história reprogramada, restaurada, restabelecida. Amém. Entendeu? Exatamente. Então pare de atrapalhar. Comece a detectar os seus boicotes e comece a fugir deles. Porque senão você vai ficar escravo dele. E não tem oração que te tire dela. A oração não vai tirar do teu boicote. A oração vai elucidar o seu boicote. Entendeu? Ela vai trazer clareza. Porque oração aprenda. Para o vitimista, oração é oratória. É você colocar para fora, apresentar toda a sua dor. Oração. Que Deus resolva os seus Exatamente. problemas, né? Oração não é falar. Oração é ouvir. Escutar. A oração é uma conversa. Justamente por isso que a gente precisa nos apresentar diante do Pai, para realmente pedir para que Ele esteja trazendo luz. Revelação. Então, passe a, inclusive, mudar a sua forma de orar hoje. Sabe? Passe a orar mais para que a sua mente seja renovada.
Passe a orar mais para que espírito de revelação, espírito de sabedoria esteja vindo sobre você. Para que realmente você tenha a mente de Cristo, passe a orar mais sobre isso. E menos para que Deus esteja realmente resolvendo os seus problemas. Permita que Ele ressignifique sua história e permita que Ele te faça enxergar aquilo que Ele quer que você enxergue para que você finalmente seja curado e viva a vida abundante que Ele tem para você. É isso mesmo, gente. Pare de atrapalhar, pare de atrapalhar. E Liz, desenho já está na hora de dormir, minha filha. Tá assistindo desenho, já está na hora de dormir, eu tô achando, hein? Beijão para você, Moreco. E, gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Terça-feira a gente está de volta. A gente já vai estar trazendo outro tema. Se tiver alguma dúvida sobre sabotagem, vai colocando, a gente vai atualizando. Que a gente vai respondendo, inclusive, no Stories ou em forma de post, vai ser muito bom. Pode trazer para nós, traz as dúvidas que ficaram no direct, às vezes a gente não viu sua pergunta aí. Então não se preocupe, manda pra gente que a gente quer responder, tá bom? Vai ser ótimo poder responder você. E é o seguinte, fique atento às próximas turmas do TAG. A gente está formatando aqui o TAG 21 para a gente poder também começar a ter uma turma de 3 dias, um intensivão de 3 dias. Enfim, muita coisa nova está rolando. Estamos trabalhando arduamente aqui para poder te entregar o melhor dessa vida, para que você possa entender. Na verdade, eu entendo que o TAG é um acelerador de vida, sabe? É você despertar e ver que você está atrasado e você começar a colocar as coisas em ordem, entendeu? E você começar a viver uma vida abundante pela qual você foi criado para viver. É isso, é te ensinar a não atrapalhar mais, tá? Forte abraço, Deus abençoe muito vocês, abençoe a semana. Semana que vem a gente está de volta. Até lá, hein? Tchau, tchau. Isso aí, um beijão para todos e em especial um beijo para Liz. Beijo, Moreco! Para Liz feliz hoje, para Liloca Pipoca. Um beijão. Beijo para vocês, hein? Tchau, Até lá, gente. tchau, tchau.